Já imaginou se você soubesse a data do anúncio, a data com e a data de pagamento? Com certeza essa seria uma informação muito valiosa. Você conseguiria se antecipar a bons anúncios de dividendos, teria previsibilidade de fluxo de renda na sua carteira, e isso foi conversado na Taesa. Quando tratamos desse assunto, existe uma empresa que é referência, ela se chama Banco do Brasil. Fornecendo esse calendário, o investidor possui previsibilidade, pois ele já sabe a data que o dividendo será anunciado, a data com, que é a data que ele precisa ter as ações em carteira para garantir o pagamento que está descrito aqui nessa coluna. Com esse calendário em mãos, você consegue tomar boas decisões. Essa possibilidade pode acontecer na Taesa? Sim, só que não com um calendário de datas, mas com anúncio a cada trimestre. Ela já é muito previsível e você irá se assustar com essa previsibilidade, só que o que é bom pode ficar melhor ainda. Vou te trazer o histórico de dividendos e depois vamos escutar juntos o que o CEO interino da Taesa disse a respeito da possibilidade de dividendos trimestrais. E quando se fala de histórico de dividendos, eu gosto de analisar no mínimo os últimos 5 anos. Ao abrir esse histórico, percebemos que a empresa anuncia dividendos em média 3 vezes ao ano. Essa é a média e esses dividendos têm ocorrido com grande previsibilidade durante o mês de janeiro, maio, agosto e novembro de cada ano. E a gente percebe que esses meses se aproximam muito ao resultado trimestral. Primeiro trimestre tem ocorrido com grande previsibilidade durante o mês de maio, segundo, durante o mês de agosto, terceiro trimestre, novembro. Já o quarto trimestre ocorre ou durante o mês de fevereiro ou março. A única mudança que tivemos aqui foi o mês de janeiro, só que olhando para o histórico durante o mês de maio, percebemos que em alguns anos a empresa anuncia 2 ou 3 rendimentos e por isso ela vem se aproximando muito aos dividendos com base no seu resultado trimestral. Bombeiro, com esse histórico, podemos considerar que ela já vem fazendo isso. Sim, ela se mostrou muito previsível, só que até o momento não existe nada confirmado e em alguns anos os dividendos não aconteceram nas datas que estávamos acostumados, como foi 2021. Tivemos apenas 2 rendimentos com a data com em maio e dezembro. Se tivéssemos uma confirmação, com certeza ficaria mais interessante. Por isso, vamos escutar o que o CEO disse em um podcast recente. Uma outra pergunta mais pela curiosidade também. O pessoal que investe assim como eu numa estratégia de ter renda passiva assim vindo de ações na carteira, gosta muito de tentar ficar fazendo aquelas previsõezinhas de mais ou menos quando que as empresas tendem a fazer novos anúncios, né? Ou seja, tentar traçar uma regularidade de pagamentos de novos anúncios. E algumas empresas, via estatuto, já deixam claro quando vão anunciar. Um exemplo aqui, por exemplo, a própria Klabin, não tem nada a ver com energia, mas tá lá, que todo resultado vai ser feito um anúncio, vai ser pago depois. Aí eu queria saber se existe um pouco dessa intenção dentro da Taesa de deixar mais claro, falar assim, olha, nós vamos sempre pós-resultado anunciar um pouco, vamos fazer uma vez por ano, vamos fazer 2 vezes, para deixar isso mais claro, ou a companhia não quer fazer isso justamente para ter essa margem, esse jogo de cintura para em algum momento decidir pagar. Excelente ponto. A gente, né, nas discussões aí sobre dividendos, mudanças, uma das que a gente conversou como algo que seria muito benéfico para o mercado como todo é exatamente essa. Uhum. Né? O que a gente quer fazer é a cada trimestre fazer uma divulgação de pagamento do trimestre que a gente apurou. Tá. Não necessariamente a gente vai conseguir manter prazos, vamos dizer, estipulados e iguais em cada trimestre, porque tem questões de geração de caixa, tem questão no segundo semestre que a gente tem uma receita mais forte em função da correção das receitas, né, do novo ciclo tarifário, primeiro trimestre menos, então tem capex, então tem questão de captação, então não dá pra gente, nós não conseguimos, enquanto a companhia continua sendo uma empresa que tem uma plataforma de crescimento em execução, a gente
tem outras considerações a fazer com relação ao caixa destinado para o dividendo. Mas o que a gente quer fazer é, fechou o resultado, a gente vê dentro da nossa programação, a gente fala, olha, tanto de dividendos que a gente deve ter referente a esse trimestre, com previsão de pagamento no mês X, né? Acho que é esse que é o... Perfeito. É isso que a gente está buscando fazer. A gente até analisou a possibilidade de ser mais regular, mas em função de todas essas questões, a gente falou, acho que o importante para o mercado é a gente falar, olha, já tem uma definição, já tem um valor apurado, com base nisso a gente vai pagar, mesmo que a gente não consiga ser exatamente regular. Por exemplo, dar um exemplo, né? Falar, olha, eu vou pagar X dias após o encerramento, ou vou pagar X mais 20 dias. Então a gente vai ter que sempre estar fazendo esse ajuste. Vai depender do momento, então. Isso, mas a gente pretende fazer essa divulgação. Ou melhor, o que a gente faz é uma análise do ponto de vista da administração que a gente leva para consideração do Conselho para obter a aprovação deles para que seja proposta o efetivo pagamento. Legal. E agora você irá perceber que a data do próximo resultado casa muito bem com a previsibilidade do mês de agosto. Vamos saber a data do resultado do segundo trimestre e também o histórico do dividendo inteligente que se aproxima ao segundo trimestre de cada exercício. E a data prevista para o próximo resultado trimestral da Taesa é o dia 5/8 de 2024. Nessa data teremos o resultado do segundo trimestre de 2024. E a gente deve ficar de olho nesse resultado, pois todos esses dividendos que foram anunciados com a Datacom durante o mês de agosto, tivemos o anúncio no dia do resultado e por isso devemos ficar de olho no dia 5/8 de 2024, pois esse resultado, de acordo com o histórico, pode vir seguido de um novo anúncio de rendimentos. Lembrando que isso é baseado no histórico. Dividendo passado não é nenhuma garantia de dividendo futuro. E o mercado já vem mudando o tom, acreditando em dividendos mais atrativos, em dividendos mais robustos, mesmo com endividamento em alta. Se essa previsibilidade se confirmar, pensando em 6 meses à frente, podemos aí ter 3 anúncios de dividendos, pois ela é previsível em agosto, novembro e janeiro. E vamos agora entender algumas notícias. O porquê o mercado vem mudando o tom com as ações da Taesa. Taesa, com dividendos atrativos, apesar de alavancagem, BBA sobe recomendação. BBA prevê um rendimento de dividendos de 6% para 2024, 8% para 2025 e 26% e níveis de 2 dígitos após 2027. Eles já estão mudando o tom sobre a Taesa. Dividendos atraentes, não faz mais sentido vender Taesa, diz Itaú. Veja o que fazer com as ações. Segundo a equipe, os dividendos seguem atraentes apesar de alta alavancagem. Os analistas preveem um rendimento de dividendos de 6% para 2024, de 8% para 2025 e 2026 e níveis de 2 dígitos a partir de 2027. Eles afirmam que os proventos elevados são fundamentais para o desempenho das ações, dado que 55% da base de acionistas são investidores de retalho, investidores de dividendos. Eles citam a nova prática de dividendos, que será de 75% do lucro líquido regulatório para 2024 e entre 90% e 100% em 2025. Inclusive, eu fiz um vídeo do dividendo projetivo com base nesses 2 cenários, 2024 e 2025, e chegamos ao dividendo projetivo da Taesa. Gostamos da nova política de dividendos, que se baseia no lucro líquido regulamentar e não no IFRS, facilitando aos investidores estimar os dividendos, ou seja, fica mais fácil fazer o dividendo projetivo e por isso vou deixar passando aqui no card e também na descrição o dividendo projetivo para 2024 e 2025. Sá e equipe também dizem não estar muito preocupados com a alavancagem aparentemente elevada da Taesa, dado o modelo de negócios de baixo risco e as perspectivas positivas para a geração de fluxo de caixa. E o investidor precisa se atentar a esses detalhes. A Taesa vem passando por diversas mudanças, uma delas, e muito importante, é a sua nova prática de dividendos, que passará do lucro líquido IFRS para o lucro líquido regulatório. O dividendo irá diminuir no curto prazo, só que dará maior previsibilidade aos acionistas. Conseguimos fazer uma projeção mais assertiva,
pois esse lucro regulatório é o que se aproxima à geração de caixa da empresa e com isso conseguimos essa maior previsibilidade, esse dividendo não ficará tão volátil assim. E juntando dividendos com base no lucro líquido regulatório e também a possibilidade de dividendos a cada trimestre, com certeza o que estava bom pode ficar melhor ainda. E você, possui Taesa na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. O mercado já vem mudando o tom e é importante você se atentar, pois no segundo trimestre a empresa costuma abrir o seu caixa e distribuir dividendos robustos. Então vamos ficar de olho na Taesa, que é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. Não se esqueça de se inscrever no canal, eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.